é muito bom estar aqui e discutir um tema que envolve as oportunidades ligadas à agenda ESG. Eu vou tocar em temas genéricos primeiro e, obviamente, para tratar desse assunto, nós temos que olhar para o nosso contexto. Ele foi muito colocado aqui antes do ponto de vista de uma agenda climática e de uma agenda de emergência climática. Ouso dizer que nós já passamos dessa fase e estamos agora no momento da emergência ambiental, conectando a questão climática com as soluções baseadas na natureza. E, sem dúvida, aqui num fórum onde nós tratamos com a área privada, nós temos desafios que vão justamente no desenvolvimento das atividades do setor privado, que hoje precisam levar em conta, e não é que não acontecia no passado, mas o foco é ainda maior, nas questões éticas, nas questões sociais e ambientais, além dos aspectos econômicos. Por isso, os indicadores financeiros hoje consideram e devem considerar as questões sociais e os impactos ambientais. Esse contexto nos leva a uma conexão muito clara entre atividade econômica e sustentabilidade. Ou seja, não basta atender ao que a lei preconiza, não basta atender aos aspectos legais, aos estándares de emissões, como nós temos, por exemplo, na CETESB e diversos outros órgãos licenciadores, mas nós temos um olhar muito forte sobre aquilo que a tecnologia nos traz e os aspectos técnicos para uma maior eficiência e para uma busca das melhores tecnologias. Isso também nos leva àquilo que a sociedade demanda hoje. Portanto, os aspectos políticos, eles passam pela questão da sociedade e também dos financiadores. O financiamento verde é muito claro para todos nós. Então, se nós fôssemos falar rapidamente, nós poderíamos trazer não só a proteção ambiental, mas também a avaliação de impactos ambientais. Não existe atividade econômica sem impacto, mas também não existe viver sem impacto. Portanto, esse não é o ponto. O ponto é conectar a atividade com o menor impacto. O social, trazendo para o setor privado demandas do ponto de vista de direitos humanos, de diversidade, de saúde e segurança dos empregados, mas também das comunidades no entorno da atividade econômica. E essa é uma demanda muito forte, muitas vezes problemática, eu diria, para o setor privado, quando algumas atividades ou ocupações no entorno da atividade privada surgem posteriormente àquela atividade. E, por fim, a governança com transparência, ou seja, os dados precisam ser mostrados. E agora, já no ano de 2024, nós temos, por parte do International Sustainability Board, regras claras que podem ser utilizadas pelas companhias nos seus relatórios de sustentabilidade. E essa sistemática já se encontra em vigor. Se nós fôssemos falar de princípios, nós vamos ter aqui tanto a incorporação na análise de investimentos, quanto decisões que devem ser tomadas na atividade privada, dos princípios ESG. A incorporação na aquisição de ativos por parte das companhias. Como eu reforcei, a necessidade de transparência. A transparência passa a ser cada vez mais importante. E a conexão com aspectos sociais. Hoje, nós temos vários setores que estão representados pelos senhores aqui presentes, que têm se desenvolvido muito nessa temática, do ponto de vista do financiamento e do setor financeiro, o setor de óleo e gás, né, um trabalho muito forte na redução de emissões. Eu ressalto aqui o trabalho e o exemplo de São Paulo, onde nós pudemos trabalhar com o setor sucroenergético de 2007 até o momento atual, reduzindo as alterações de queimadas, e isso significa hoje uma autorização de queimada de 0,01% do que nós tínhamos em 2007. Em construção com o setor privado, porque esse é um elemento fundamental. Não
top-down, mas construindo em conjunto com o setor privado as soluções. Isso vale para o setor do agro, isso vale para o setor de vendas, do varejo, e também para o setor de gerenciamento de resíduos, como é, por exemplo, hoje a necessidade de proibição da importação de resíduos, ainda presente e permitida no nosso país para a formulação de novas embalagens. Os desafios são muitos, mas eu colocaria em especial, nós temos uma falta de estándares, nós temos uma falta de regras claras, que devem ser compatíveis, inclusive, com o contexto europeu, onde nós temos um mercado já bastante desenvolvido, principalmente nas questões de carbono. E eu foco, então, o final da minha apresentação no tema do carbono, que me parece bastante relevante no momento em que nós estamos praticamente com uma legislação em vigor, né? Nós temos que pensar quais são as estratégias do nosso país, como trabalhar isso junto com os projetos de REDD+, ou seja, a redução por parte também da redução do desflorestamento, que foi bastante tocado aqui antes, e também das áreas protegidas. Não é demais lembrar que o Brasil é um país que vem trabalhando a questão do carbono há muitos anos. Desde o século XIX, nós temos áreas protegidas no nosso país. Os códigos florestais de 34, 65 e agora de 2012 já trazem essas áreas protegidas. Portanto, não é novidade para nós no Brasil a necessidade de trabalhar com carbono. Vejam que nós vamos trabalhar desde redução de emissões, como eu falei, mudando a regra do desflorestamento, não, evitando o desmatamento ilegal. Não quer dizer que não haja o desmatamento no âmbito de licenciamento. Projetos de captura de metano, por exemplo, em aterros, e as novas tecnologias que podem ser empregadas. Também a remoção de carbono. Então, eu reforço que a USP tem hoje um centro, que é o Cicarbon, trabalhando a captura de carbono em solos na agricultura. Um projeto tropicalizado, né, e não importado. Mas o outro lado dessa história são os setores que precisam ter os seus inventários de emissões. Ou seja, para eu captar esses clientes dos projetos de carbono, eu terei que ver quem são aqueles que precisam reduzir as suas emissões, sejam as emissões diretas, sejam as emissões com compra de energia, sejam as emissões da cadeia de suprimentos. Ou seja, o esforço é bastante grande para que nós possamos avançar. E eu foco, então, ao final, sobre o que nós temos hoje como projeto para a regulamentação do mercado de carbono no nosso país. Esse projeto fala na questão do crédito de carbono, né, como um bem acessório, como um fruto civil. É preciso tomar cuidado com essa visão, porque, muito embora ela possa conectar com a propriedade da terra, aquele que será o nosso potencial cliente no contexto europeu, com certeza não vai se vincular a eventuais problemas numa má gestão desse bem. O que significa dizer que, se ele é um fruto civil inicialmente, no momento em que nós fazemos a comercialização, ele precisa assumir o papel de um ativo ambiental, desconectado da propriedade, de forma que nós possamos, de fato, comercializar esses créditos amplamente no contexto europeu. Nós precisamos de segurança jurídica, e aquele que vai adquirir o crédito só terá a segurança jurídica caso ele esteja desatrelado da gestão da área protegida, tá? Então, aqui basta dizer que nós podemos colocar o crédito, e esse é o último slide, como um crédito e um bem ambiental de dupla titularidade, que pertence ao seu titular direto e que pertence também à sociedade, que é gerador de valor para as presentes e futuras gerações. Então, a alternativa é posta, clara, para trazer segurança jurídica no que diz respeito ao crédito. E eu encerro a minha fala dizendo da importância do trabalho conectado com o setor privado. No estado de São Paulo,
Paulo, em 2019, graças ao governador João Dória, nós pudemos lançar o Acordo Ambiental São Paulo, uma iniciativa para fomentar o setor privado na redução das emissões, ou seja, na agenda de carbono. Começamos em novembro de 19 com 55 aderentes e terminamos em 2023, início de 2023, com 1.600 empresas aderentes no estado de São Paulo. Ou seja, a alternativa deve ser de construção conjunta de soluções com o setor privado. Muito obrigada.